Everybody sing that shit. Fala galera, beleza? Comparativo de hoje, Poco X3 Pro versus Poco F3. Então neste vídeo vamos conferir todas as suas diferenças. Então antes de começar o vídeo, não esqueça daquele like e inscreva-se no canal. Uma observação, o Poco F3 foi cedido pela loja Premium Imports aqui de Campo Grande MS. Eles fazem envio para todo o Brasil, o link de compra estará na descrição do vídeo. Já o Poco X3 Pro eu tenho disponível na minha loja lá no Instagram, link na descrição também. Ou se preferirem, link de compra no site da Amazon Brasil também. Então começando aqui pelo design dos dois aparelhos, o Poco X3 Pro ele tem 215 gramas contra 196 gramas do Poco F3, questão de espessura também. O Poco F3 ele é mais fino, 7,8 mm de espessura contra 9,4 mm de espessura. Quanto ao design, é inegável que o Poco F3 ele tem um design mais premium em relação ao Poco X3 Pro. Construção em vidro Gorilla Glass 5, enquanto o Poco X3 Pro tem a construção em policarbonato. Ambos aparelhos aí com frame, ou seja, sua moldura em plástico. Na parte superior, infravermelho. Na parte lateral, leitor biométrico, botões de volume. Na parte inferior, somente o Poco X3 Pro tem saída para fones de ouvido, enquanto o F3 você tem que usar aquele adaptador que inclusive vai na sua caixa. Alto-falantes e aqui a gaveta para o chip. E aqui no X3 temos a gaveta na sua lateral. Vale lembrar que somente o X3 suporta cartão de memória. Quanto à tela dos aparelhos, exatamente o mesmo tamanho, 6,67 polegadas de tela. Ambos aparelhos rodam na resolução Full HD Plus. E ambos têm suporte ao HDR10 para vídeos Netflix e YouTube. Porém, as semelhanças acabam por aí. O F3 se diferencia principalmente pela sua tela AMOLED, ou seja, cores mais fortes e preto realmente preto, pelo fato do pixel estar desligado. Agora, se tem um ponto que o Poco X3 Pro ganha em relação ao F3, é quesito proteção de tela, Gorilla Glass 6, enquanto o F3 vem com Gorilla Glass 5. Outro ponto que podemos perceber que o F3 ele tem um brilho de tela mais forte em relação ao Poco X3 Pro. E ambos aparelhos suportam 120 Hz na taxa de atualização de tela. Porém, temos uma outra diferença aqui, a taxa de atualização de toque. O Poco X3 Pro ele vem com 240 Hz, enquanto o Poco F3 vem com 360 Hz. No quesito qualidade de imagem, realmente o F3 ele tem um salto ainda melhor. Outro ponto também, o seu notezinho ele é bem mais compacto em relação ao X3 Pro. Uma tela realmente top. Quanto ao processamento dos aparelhos, eu vou testar esse jogo aqui, que é o jogo assim que a gente consegue ver uma diferença entre os aparelhos, porque COD, Free Fire, PUBG, os aparelhos têm exatamente a mesma configuração e o mesmo desempenho, porque esses jogos limitam. Agora, esse jogo aqui, conseguimos ter uma base da diferença de processamento entre eles. Vamos fazer uma pequena gameplay aqui e ver o seu desempenho. Lembrando que o Poco F3 ele vem com processador Snapdragon 870, 7 nanômetros, Adreno 650, taxa de quadros por segundo, aparelho rodando com 53 FPS. Então vamos lá, chamar ele para guerra. FPS 59, 53 FPS. Nessas lutas aqui que a gente vê o desempenho do aparelho, se ele é estável. Taxa de quadros por segundo 55 FPS, 53. Deu para ter uma noção. Qualidade gráfica, ambos aparelhos estão no Ultra. Literalmente tudo no máximo. Desempenho show de bola.
Deixa eu mostrar aqui para esses cidadãos como é que se faz. Pronto. Simples assim, taxa de quadros por segundo em 50, 53. 58, às vezes até passa de 60, como agora, 61. Então deu para ver que o F3 ele roda bem estável o jogo. Agora vamos ver o desempenho do X3 Pro. Gráficos tudo no Ultra. Então vamos lá, X3 Pro, mostre toda a sua potência. Ele vem com o Snapdragon 860, taxa de quadros por segundo, 41 FPS, 49 FPS. Eu já joguei bastante esse jogo, em alguns picos pode chegar ali nos 50, 55. Vamos ver a fluidez, taxa de quadros por segundo, 46 FPS, 47. Rapaz, tô na sua aqui. Deu um pequeno lagzinho ali. Aí já dá para ter uma ideia do desempenho do aparelho. Ali está acusando 51 FPS, 52. Vamos ver aqui o F3 novamente, quesito desempenho. Você vê a movimentação é ainda mais fluida. FPS 61, 53. É nítido a diferença de performance dos aparelhos. Não é que o X3 Pro seja ruim, ele tem um excelente processamento. Mas o F3 não faz mais que sua obrigação rodar mais liso. FPS 39, 43, tudo é muito relativo. Bom, nem tudo são jogos. Vamos abrir alguns aplicativos de uso diário e testar a sua performance. Vamos deixar o jogo aberto em segundo plano e vamos iniciar algumas aplicações, como Facebook em 3, 2, 1. Um pouco mais rápido. YouTube. Um pouco mais rápido. Vamos para o Instagram. Um pouco mais rápido também. Lembrando que os aplicativos estão fechados, né? A multitarefa. Vamos para Twitter. Mais rápido também. Ambos os aparelhos têm 6 GB de memória RAM. Então vamos voltar para o jogo. Ambos suportaram. Lembrando que 8 GB de RAM, que eles têm versões com essa capacidade, vai aguentar mais aplicativos abertos em segundo plano. 6 GB de RAM dá conta do recado, mas também tem a versão com 8 GB de memória RAM. Bom, quanto a benchmarks, para quem gosta de números, aqui temos a pontuação do AnTuTu Benchmark Poco X3 Pro versus Poco F3. Se tem um uso aonde vamos conseguir ver diferença de processamento, é rodando 2 jogos ao mesmo tempo. Bom, temos o PUBG rodando no Ultra em ambos aparelhos e o Genshin Impact aqui de fundo. Percebam a fluidez. Agora com o Poco X3 Pro, então vamos ver na prática o desempenho. Você percebe que o aparelho já não roda tão bem com os 2 jogos no Ultra. É nítido que ele não roda tão bem como seu irmão F3. Vamos ver a fluidez do F3. Nesse tipo de uso mais pesado, 2 jogos ao mesmo tempo, que conseguimos ver alguma diferença de processamento. Agora, quanto ao sistema dos aparelhos, ambos aparelhos vêm com a MIUI 12 nas últimas versões e ambos aparelhos com Android 11. Ambos aparelhos aí vão ser atualizados aí por um bom tempo. Agora, se tem uma coisa que eu gostei bastante aqui no Poco F3, foi os seus recursos de tela. Como a tela é AMOLED, então o preto está desligado, não está consumindo energia, podemos colocar uma imagem personalizada. Quando ele receber uma notificação, posso colocar para aparecer essas luzes laterais. E também temos essas opções, motor de imagem, como vocês podem conferir. Ele adiciona mais frames, bem interessante, função do próprio sistema.
HDR também, se eu quiser colocar nessas imagens. Podemos colocar, por exemplo, a terra. Vamos aplicar. Fica um papel de parede muito da hora. Quando vamos para o desbloqueio, fica a terra girando, bem da hora. E quando desbloqueamos, temos Marte aqui, por exemplo, podemos aplicar e fica esse tema bem da hora também. Ambos os aparelhos têm versões 6 GB de RAM ou 8 GB de RAM, acompanhado por 128 GB ou 256 GB de armazenamento interno. Um detalhe que somente o Poco X3 Pro suporta cartões de memória. Quanto a conexões, Bluetooth 5.0, Bluetooth 5.1. Ambos aparelhos têm NFC, mas a principal diferença, o próprio nome diz. Somente o Poco F3 tem a tecnologia 5G, que vai ser importante para o futuro. E um detalhe que o X3 ganha no quesito rádio FM, para quem usa, ele tem disponível. Quesito câmera dos aparelhos, exatamente a mesma coisa, ao menos na resolução, 48 megapixels no sensor principal, 8 megapixels no sensor ultra-wide, porém as semelhanças acabam por aí. O F3 tem um sensor macro de 5 megapixels, enquanto o X3 Pro ele tem um sensor de 2 megapixels para macro e 2 megapixels para profundidade. Ambos aparelhos têm a câmera frontal de 20 megapixels, porém tem uma diferença que o ângulo da câmera frontal do F3 tem um ângulo um pouco mais aberto. Bom, na prática eu vou deixar algumas fotos passando na tela para vocês verem. Primeiro o X3, respectivamente o F3. Inside my own world of make-believe, kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe, kids screaming in their cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the others. Então, como vocês viram, o resultado das suas fotografias, a qualidade em si é a mesma coisa, a resolução das fotos. Eu já ampliei as fotos, tentei caçar alguma diferença, exatamente a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Agora, se tem alguma diferença, quesito processamento da imagem, o F3 ele costuma acertar melhor, porque ele tem um processador mais avançado, tipo equilíbrio de cores, mas nada absurdamente assim também. Agora, se tem um ponto que eu gostei na sua câmera frontal, foi o ângulo mais aberto do F3. Isso se traduz na filmagem também, viu? Ambos os aparelhos suportam filmagem em 4K ou 1080p 60 fps. Porém, somente o Poco F3 suporta 1080p 60 fps na sua câmera frontal. E também microfone frontal, ou seja, ele tem dois microfones. Se você quiser usar o microfone traseiro ou dianteiro, digamos assim. Eu vou deixar alguns vídeos passando na tela para vocês verem. Primeiro X3, respectivamente o F3. Poco X3 Pro, câmera frontal 1080p, 30 quadros por segundo. Então vamos conferir a sua qualidade de imagem, captação de áudio, como o aparelho se comporta nesta situação. Estamos aqui com o Poco F3, gravação de vídeo na sua câmera frontal.
30 quadros por segundo. Lembrando que ele suporta 60 fps, viu? Poco F3, gravação de vídeo na câmera frontal em 60 quadros por segundo. Realmente um diferencial aí na linha da Xiaomi. Poco X3 Pro 1080p, 60 quadros por segundo. Imagem bem real mesmo. 60 fps é outra coisa. Poco F3, gravação de vídeo 1080p, 60 quadros por segundo. Realmente uma imagem bem real. 60 fps, né? É outra coisa. Teste de gravação de vídeo, Poco F3 e Poco X3 Pro simultaneamente. Aí no vídeo eu coloco uma tagzinha aí para detalhar qual modelo que é qual. Oi, estou testando estabilização aqui pro canal. Teste de gravação de vídeo, Poco F3 e Poco X3 Pro simultaneamente. Aí no vídeo eu coloco uma tagzinha aí para detalhar qual modelo que é qual aí. Oi, estou testando estabilização de vídeo pro canal no segundo celular. Dá uma caminhadinha por aqui. Poco X3 Pro, gravação de vídeo 1080p, 60 quadros por segundo. Lembrando que a gravação de vídeo em 60 fps perde um pouco da estabilização de imagem. Vamos soltar o aparelho aqui e dar um rolezinho. Poco F3, filmagem 60 fps aqui noturna. Lembrando que 60 quadros por segundo não tem uma estabilização tão boa como se estivesse gravando em 30 quadros por segundo. Então vamos soltar o aparelho aqui para ele dar um rolê. Vamos ver a sua estabilização. Vira mais para a direita. Teste de gravação de vídeo, câmera ultra wide Poco X3 Pro. Então vamos conferir a sua qualidade de imagem. Teste de gravação de vídeo, câmera ultra wide Poco F3. Então vamos conferir a sua qualidade de imagem. Teste de gravação de vídeo com a câmera ultra wide do Poco X3 Pro. Teste de gravação de vídeo com Poco F3 em sua câmera ultra wide. Então, como vocês viram, o resultado dos vídeos é basicamente a mesma coisa. Com exceção que o F3 ele tem esses recursos a mais que eu falei do microfone extra e gravar 1080-60 na sua câmera frontal, e ele também tem um recurso de câmera inteligência artificial. Somente isso a mais. Agora a qualidade em si, nos mesmos modos, vocês viram que foi a mesma coisa. Agora, se tem um ponto que o F3 se destaca e não faz mais do que sua obrigação, o microfone tem uma qualidade ainda melhor. Quanto à bateria dos aparelhos, Poco X3 Pro 5.160 mAh contra 4.520 mAh do F3. Aí você pensa, então o F3 ele tem uma duração menor? Também não é bem assim. Apesar do X3 Pro ter uma bateria maior, ele não aguenta mais do que o F3. Por quê? A otimização, o chip, o processador do F3 ele consegue ser mais eficiente. Além de ser mais potente, uma prova diz que a bateria é bem menor, né? E o carregamento também, ambos aparelhos são 33 watts, porém pelo fato da bateria menor, ele tem uma vantagem de carregar mais rápido. O aparelho leva de 0 a 100% em 55 minutos, enquanto o X3 Pro 1 hora e 7 minutos. Agora, quanto à duração da bateria, o F3 ele consegue uma duração maior do que o X3. Em teste de reprodução de vídeo no YouTube sem parar, o aparelho passou das 12 horas. Ele fez 12 horas e 28 minutos. Enquanto o X3 Pro, no mesmo uso, o aparelho fez 9 horas e 7 minutos. Tem esses vídeos aí no canal, viu? Vou deixar num card passando para vocês verem. Então assim, apesar da bateria menor do F3, ele consegue uma duração maior. No uso diário de WhatsApp, Facebook, ambos aparelhos aguentam algo em torno de 7, 10 horas de uso. Claro que o F3 tem vantagem aí de pelo menos 1 hora, viu? Quanto à qualidade sonora dos aparelhos, ambos aparelhos têm o som estéreo. F3
I don't know why. It doesn't even matter how hard you X3 Pro. one thing. I don't know why. It doesn't even matter how F3. try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. X3 Pro. Hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due. Ambos aparelhos têm basicamente a mesma qualidade sonora, ambos têm a certificação Hi-Res, porém somente o F3 tem a certificação Dolby Atmos. Eu notei uma certa diferencinha assim, uma diferença mínima de vantagem na qualidade sonora pro F3. Agora, quanto à minha conclusão a respeito dos aparelhos, bom, o custo-benefício total a gente sabe que é o X3 Pro, por conta do seu custo. Bom, o que o X3 Pro tem de vantagem em relação ao F3? Primeiramente que ele aceita espaçamento para cartão de memória. Você pode colocar um cartão de memória 256 GB e ser feliz, por exemplo. Suporta até mais. O aparelho tem Gorilla Glass 6, ou seja, sua tela é mais resistente. Também tem a questão do rádio para quem usa. Ele tem saída para fones de ouvido e também a resistência contra respingos d'água IP53. Agora, em que o F3 é melhor em relação ao X3 Pro? Começando pelo design, é um aparelho mais leve em relação ao X3 Pro. Além disso, ele é um pouco menor. Vocês podem perceber que o X3 Pro ele é um pouco maior em comprimento e o design é ultra premium, mais leve também, mais fino, é algo mais compacto, digamos assim. Além disso, sua tela AMOLED preto, realmente preto, que tem até alguns recursos a mais, vocês viram, recursos bem bacanas aí para a tela de bloqueio. O toque também é mais rápido, a taxa de atualização de toque 360 Hz contra 240. Outra diferença também, o processador, vocês viram, quem usa o pesado mesmo de dois jogos simultaneamente, a gente consegue perceber uma diferença. Em alguns jogos mais específicos pode ter alguma diferença de processamento. Jogos como Call of Duty, PUBG, Free Fire, Ark, exatamente o mesmo desempenho. Tem que ser jogos específicos para o F3 ter uma vantagem em relação ao seu irmão menor. Ele também tem um Bluetooth mais atual, 5.1. Ele tem a questão do 5G, que vai ser importante para o futuro. Ele também tem a foto em macro melhor em relação ao X3. Ele tem um microfone frontal, também 2 microfones, inclusive a sua qualidade é melhor em relação ao X3. Lembrando que a câmera é a mesma qualidade, viu? Bem dizer assim. Porém tem a vantagem do processamento ser melhor, então ele costuma acertar melhor as fotos, o equilíbrio de cores. A câmera frontal tem um ângulo mais aberto em relação ao X3. Ele grava em 60 fps na sua câmera frontal. Um negócio bem interessante mesmo. Também suporta a câmera inteligência artificial para filmagem. Dá um boost a mais, digamos assim. Sua bateria aguentou 2 horas a mais em vídeo, apesar de ter uma bateria menor. Carrega mais rápido, logicamente. Um negócio que eu percebi também, vou deixar num card passando para vocês verem. Teste de aquecimento, o F3 ele é menos esquentadinho que o X3 Pro, mas isso porque eles estão dissipando calor. E o brilho da tela é mais forte realmente. Se você for buscar a especificação, você vai ver que o brilho da tela é realmente mais forte. Bom, o que podemos concluir com todos esses fatos? O X3 Pro ele é realmente o custo-benefício da galera. Agora você tem que analisar o seguinte. Todas essas vantagens do F3 vale a pena para você? Então deixa aí nos comentários qual modelo você prefere, que este foi o meu comparativo a respeito deles. Beleza, galera? Então se vocês gostaram do vídeo, não esqueça daquele like, inscreva-se no canal e até o nosso próximo vídeo.